Amada igreja, eu convido você que abra sua Bíblia em Neemias capítulo 8, versículos 10 a 12. Neemias capítulo 8, versículos 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalme-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Essa semana eu acompanhei bastante casos de pessoas que passaram, que ainda estão passando por situações delicadas, no contexto fora da família também. Eu tenho a minha mãe, por exemplo, a igreja está orando por isso, que foi internada, porque teve complicações sérias de saúde, passou por uma primeira cirurgia para se preparar para uma segunda, em que o intestino dela grudou na vagina, e ela teve complicações sérias em relação a isso, e está internada ainda se recuperando. Hoje de manhã ouvi um relato de um pai que sozinho está cuidando de 4 crianças, e situações que às vezes a gente se depara e a gente vê o quanto que as pessoas estão precisando da ajuda, do socorro de Deus. E por isso eu quero pensar com vocês sobre a alegria de Deus nos fortalece. O livro de Neemias começa com o relato de uma tristeza. Ele está aparentemente vivendo bem. Ele está longe de Jerusalém porque ele está exilado, levado pelos babilônicos. Agora a Babilônia não é mais a potência militar, é a persa. E Neemias, ele está no palácio, ele está na corte como copeiro do rei Artaxerxes. Ele está vivendo bem. E de lá, desse país, da Pérsia, ele recebe notícias do seu país. E as notícias eram calamitosas, as notícias eram de chorar. Diz Neemias 1:3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. E diz o texto bíblico que Neemias, então, quando ele recebe essa notícia, ele passa a chorar, porque ele fica desolado por vários dias, refletindo sobre a miséria do seu povo e já pedindo a Deus ajuda, porque o seu coração estava sendo movido pelo Senhor a deixar a sua zona de conforto na Pérsia e voltar para aquele local de destruição onde estava parte do seu povo que ele soprou para ajudar naquele trabalho de reconstrução.
Então a gente vê que a tristeza de Neemias é uma tristeza específica. É uma tristeza que surge de um problema nacional, de um problema do povo, da nação, mas se torna um problema pessoal. Essa tristeza é resultado de um acontecimento. Jerusalém está desolada, Jerusalém está destruída. Não existe muros, não existe portas, não existe segurança. É somente pedra sobre pedra que fora derribada. E Neemias chora. Ele não chora porque ele está vivendo em outro país. É claro que ele está confortável vivendo como copeiro do rei. Ele está exilado e, como copeiro do rei, aparentemente ele está seguro. De certa forma, Neemias está adaptado à sua nova condição de vida. Então, diferentemente do seu povo que está sofrendo, ele está tranquilo. Mas a tristeza de Neemias é caracterizada por um tipo de tristeza. Aquela que é produzida por um acontecimento. E quanto à causa, a tristeza de Neemias é claramente consequência do pecado do povo. Portanto, a relação aqui é causal. Esse evento que aconteceu, que trouxe desolação, que trouxe tristeza, que trouxe destruição, decorria por causa do pecado da desobediência. Amados, muitas tristezas das quais nós experimentamos vêm por causa de acontecimentos que nos surpreendem. Como aconteceu com Neemias. Ele estava triste. E os fatos aqui foram consequências do pecado. Não o pecado de Neemias, mas pecado do seu povo, da nação. Amados, você pode fazer aquilo que é bom, você pode fazer aquilo que é certo, você pode fazer aquilo que é justo diante de Deus e ainda assim sofrer. Ninguém está isento à dor. Ninguém está isento ao sofrimento. Mas é importante que nós compreendamos que nem todo tipo de tristeza decorre de algum tipo de pecado. A história aqui de Neemias, portanto, lança luzes sobre as fontes de tristeza. E eu quero pensar com você aqui sobre uma fonte de tristeza que tem relação com os acontecimentos da vida, uma segunda fonte de tristeza que tem relação com os nossos pecados e uma terceira fonte de tristeza que tem relação com aquela que é crônica. Irmãos, tem pessoas que sofrem há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, e nunca encontraram cura para esse tipo de tristeza chamada crônica. Eu quero pensar um pouquinho com você nessa noite sobre isso. Em primeiro lugar, quando a tristeza vem do pecado, seja o pecado pessoal, ou seja do pecado coletivo. Eu já falei aqui para vocês que essa dor de Neemias veio por causa do pecado do povo, do pecado da nação. Queridos, os pecados da nossa nação precisam produzir em nós choro, precisam produzir em nós tristeza, precisam produzir em nós dor. Nós não podemos ficar contentes ou indiferentes em relação ao pecado da nossa nação. E Neemias nos ensina sobre isso. Ele está numa zona de conforto, mas não está confortável. A sua nação pecou, desobedeceu a Deus, violou a aliança e por isso foi para o exílio. E Neemias então está chorando por causa do pecado da sua nação, por causa do pecado do seu povo. Mas é interessante que ele não para por aí. Além de chorar, Neemias ele pede perdão pelo seu povo. Além de pedir perdão, Neemias se dispôs a reparar os muros caídos. Perceba a sequência de atitudes na vida de Neemias. Ele está empenhando a sua vida para pôr fim
a desolação da sua terra. Ele recebe essa notícia e agora ele, compungido pelo Espírito Santo de Deus, coloca a sua vida à disposição do Senhor. Então Neemias, ele não fica indiferente. Ele foi da tristeza ao lamento. Ele foi do jejum à oração. E ele foi da oração à ação ou à prática. Olha como é importante que nós entendamos isso. Esse movimento precisa fazer parte da história da igreja, precisa fazer parte da nossa vida. Sofrer faz parte da nossa existência. Mas se portar sabiamente diante do sofrimento é a postura que Deus espera de nós, para que o céu seja movido e Deus derrame poder e graça sobre as nossas vidas. Portanto, queridos, esses movimentos lhe trouxeram alegria de volta. Alegria que ele vai celebrar juntamente com todo o povo, conforme a gente pode ver no capítulo de número 10 de Neemias. A gente não vai ler aqui por uma questão de tempo, mas Esdras, o sacerdote, ele vai abrir ali o livro à vista de todo o povo. E é dia de festa, é dia de celebração, porque eles não tinham acesso à lei há muito tempo por causa do exílio. Eles estão voltando, eles estão reconstruindo, e agora eles têm acesso novamente à lei, e eles estão com uma grande expectativa, atentos para ouvir a voz do Senhor e para aprender do Senhor. Amados, a nossa dor pode vir de um pecado nacional, mas ela pode vir também de um pecado pessoal. Independente de onde vem a nossa dor, nós precisamos admitir o nosso pecado, precisamos reconhecer a nossa miséria espiritual, precisamos ir até Deus pedir perdão, para que possamos voltar a sorrir e aquilo que roubou a nossa alegria possa de fato ser restaurada mediante o mover de Deus e do céu sobre a nossa vida, sobre a vida do seu povo, sobre a vida da sua igreja. É interessante que a Bíblia está repleta de testemunhos de homens de Deus, de profetas, que eles, ao pedirem a Deus o perdão pelos pecados da nação, eles se incluíam nesse processo. O pecado é da nação, o pecado é do povo, mas nós estamos inseridos nesse contexto e nós precisamos pedir a Deus, lamentar pelos pecados da nação, pelos pecados do povo. A gente vê isso em Daniel capítulo 9, versículos 5, versículos 20, em Esdras 9.6, em Números 1.6, a gente vê isso em Isaías capítulo 6, versículo 5, a gente pode ver isso em Êxodo 32, versos 31 e 32, homens de Deus que, apesar dos pecados da nação, eles pedem perdão a Deus, mas eles incluíram a si nesse processo. Não foi somente a nação, não foi somente o povo, nós somos um corpo, nós somos um povo, nós somos uma nação, e no sentido coletivo também nós estamos inseridos dentro desse contexto de pecado. Ou seja, irmãos, é claro que individualmente cada um de nós iremos prestar contas dos nossos pecados diante de Deus, mas no aspecto coletivo também nós temos responsabilidade, seja no pecado dentro do contexto do corpo de Cristo, ou seja no pecado da nação, trazendo aqui para os nossos dias, para a nação brasileira. De certa forma, irmãos, toda imoralidade, toda podridão, toda corrupção que existe da nossa nação, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de certa maneira também nós somos responsáveis por isso. O pecado da nação brasileira precisa entristecer o nosso coração e nós precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa nação. E nós precisamos incluir a nós nesse processo de perdão e de restauração dos cuidados do Senhor para com a sua nação.
E somente nós teremos êxito se pedirmos a Deus que nos examine, de modo a nos permitir reconhecer que colhemos o fruto do nosso pecado. Todo pecado ele tem algum resultado, ele tem alguma consequência. E por isso nós precisamos nos dirigir a Deus rogando pelo perdão do Senhor. Muitas das nossas lágrimas poderiam ser evitadas se nós estivéssemos mais atentos à lei do Senhor, se nós estivéssemos mais obedientes à lei do Senhor. Portanto, aqui nesse caso, só uma atitude cessa a tristeza: o arrependimento diante do pecado cometido. Essa deve ser a nossa postura diante de Deus. Então, quando nós nos deparamos com toda a podridão que há no meio da nossa nação, nós precisamos clamar para que, de fato, Deus possa levar a nação brasileira, a sua igreja, o seu povo, a uma humilhação, a uma contrição, a um arrependimento, para que, de fato, Deus possa derramar graça e estender os seus braços de bondade e misericórdia para a vida do seu povo e da sua nação. O pecado, irmãos, ele promete um oceano de possibilidades, mas ele entrega um poço de morte. Portanto, só com a confissão de pecados vem alegria. Lembra do testemunho de Davi? Enquanto ele reteve o seu pecado e não confessou diante do Senhor, a sua alma ficou amargurada. A tristeza tomava conta do seu coração. Ele ficava inquieto e ele só teve paz consigo mesmo e com Deus quando ele confessou os seus pecados diante do Senhor. Portanto, somente confissão de pecados nos leva à alegria e à paz com Deus. Portanto, se for o seu caso, comece hoje, comece agora, comece a viver. A alegria que Deus nos dá gera em nós uma força maravilhosa. Precisamos de fato confessar os nossos pecados ao Senhor e os pecados da nossa nação. Segundo lugar, irmãos, quando a tristeza vem por causa dos acontecimentos da vida, essa é a segunda fonte de tristeza. Os acontecimentos que nos sobrevêm sem que nós tenhamos provocado, sem que nós tenhamos cometido algum tipo de erro, algum tipo de pecado. Infelizmente, nós estamos sujeitos ao sofrimento em decorrência da nossa própria existência. Mas neste caso, se é o seu caso, se você está sofrendo por algum pecado que você tenha consciência que cometeu, nós não vamos agir aqui nessa noite como os amigos de Jó. Nós não vamos trazer nenhum fardo adicional sobre a sua vida, sobre os seus ombros. Nós não vamos dizer que a culpa é sua. Nós não somos juízes. Aqui todos somos iguais perante o Senhor. Mas algo importante, você precisa perguntar-se: desde quando eu estou triste? Eu estou triste por causa do acontecimento difícil? Foi uma perda? Foi uma enfermidade? Foi um relacionamento fracassado? Eu estou triste porque alguém da minha confiança e do meu círculo íntimo me traiu ou me decepcionou? Por que você está triste? Ou por que algumas pessoas não sentem mais o prazer de viver? Se alguém entrou aqui nesta noite triste, é importante que você compreenda. Não tente manipular a sua tristeza. Nós precisamos ter sabedoria para que nós possamos lidar com ela. Se nós estamos tristes, não devemos esconder isso. Mas devemos, juntamente com Deus, trabalhar para superarmos essa tristeza. Jesus, na agonia do Getsemane,
Ele suou gotas de sangue, desesperado, aflito, pelo sofrimento de cruz. Ele chega aos 3 discípulos mais próximos e diz: olha, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, fiquem aqui, vigiem comigo. Diante da morte do seu amigo Lázaro, diz a palavra de Deus que Jesus, ele chorou, Jesus se entristeceu. Então, se um fato ou uma sucessão imediata deles tornou você uma pessoa triste, se você está vivendo o luto, seja o luto por uma perda, seja o luto por uma tristeza, seja o luto que foi causado por uma dor, por causa de um sofrimento ou uma inquietação que você está vivenciando, não importa qual seja a razão do choro, é uma experiência necessária, é uma experiência importante, que começa com o reconhecimento, seja do erro, seja do pecado, seja das nossas limitações, seja da perda, mesmo que muitas vezes sob protestos veementes, e segue os passos lentos até a retomada da vida. É assim que funciona, irmãos. Nós precisamos aprender a vivenciar a nossa dor, o nosso luto, a nossa tristeza, e muitas vezes a estrada que vai nos recolocar no caminho necessário da restauração, da volta por cima, será doloroso, será lento, mas é necessário para que a vida seja retomada e a alegria do Senhor seja restaurada em nós. Portanto, não é da noite para o dia, irmãos. Quando a tristeza toma conta da nossa vida, muitas vezes, para que nós possamos reencontrar o caminho da alegria, a estrada vai ser morosa, vai ser lenta, muitas vezes será dolorosa. Todos estamos sujeitos a surpresas dolorosas, mas isso não pode se tornar o Senhor da nossa vida. Entenda que isso é importante. A sua tristeza, a sua dor, não pode jamais se tornar Senhor da sua vida. Só podemos ter um Senhor. Aquele que eu acabei de falar, que é o nome que está acima de todo nome. Cristo Jesus. E a Bíblia, ao falar sobre Cristo, diz que a alegria dele, ou a alegria de Deus, é a nossa força. Então, se você entrou aqui nesta noite inquieto, triste, abalado por alguma situação, entenda que Deus, Ele quer recolocar você na estrada da alegria, e Ele quer ensinar que Deus é a sua força, é a sua esperança. Aos poucos nós vamos sendo capacitados para retomar nossas atividades, as que forem possíveis, e nos envolver com outras que nos ajudem, inclusive a desejar estar perto de outras pessoas, que nos encorajam a sonhar de novo com outras possibilidades da vida e que nos animem e nos entendam que de fato vale muito a pena viver a vida junto com o Senhor, porque de fato a alegria do Senhor é o nosso prazer e a nossa força. Portanto, irmãos, se existe alguém ouvindo essa mensagem que está triste, que está abalado, inquieto com alguma situação, Deus está dizendo para você que Ele vai trabalhar na sua vida para que você possa voltar a entoar canções de alegria. Um dia você vai olhar para trás e vai cantar. Como diz o Salmo 30, versículo 11, Senhor, mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria, em nome de Jesus. Portanto, irmãos, terceiro lugar, quando a tristeza se torna companheira de todos os momentos da vida. Irmãos, há uma terceira fonte aqui de tristeza. Essa terceira fonte de tristeza é aquela que eu chamo aqui de tristeza crônica.
é aquela que parece que não quer nos abandonar, aquela que parece que não quer nos largar, é aquela que está nos acompanhando o tempo todo. Se a tristeza se tornou uma grande companheira da sua vida, agora eu quero dirigir essa palavra para você. Muitas tristezas que também nos fazem sentar e chorar são crônicas. Parece que passam a fazer parte do nosso jeito de ser. E se alguém está vivenciando isso, irmãos, você não deve se sentir culpado ou culpada. Mas lhe cabe desejar por fim a esse estado de coisas. Eu sei que você deseja isso. Tem até tentado voltar a sorrir, mas talvez você não está conseguindo superar isso. Alegria não é algo impossível. Até porque Jesus, ele prometeu que a nossa alegria seria completa. Quando o Senhor Jesus nos ofereceu e prometeu a nós uma vida em abundância, essa vida em abundância, todos os nossos vazios existenciais, eles seriam perfeitamente supridos por Cristo Jesus. Tudo aquilo que traz algum tipo de inquietação, de dor, de sofrimento, buraco que muitas vezes nós carregamos na alma por muitos tempos, por muitos anos. Jesus, quando ele prometeu uma vida em abundância, ele diz: olha, a alegria de vocês será completa andando comigo. E se alguém aqui está vivendo um sofrimento, uma dor, uma tristeza crônica, uma orientação aqui é muito importante. Não exagere os problemas, queridos. Seja uma frustração, seja uma traição, seja uma decepção, seja uma ofensa. Quem está vivenciando um problema, uma dor, o seu problema já é duro por si mesmo. Então você não precisa aumentá-lo. Um ponto ou um pontinho numa página é apenas um ponto, não é a página toda. Então não maximize a sua dor, o seu sofrimento. Ele já é duro demais, ele já é difícil demais, entenda. É um pontinho apenas no universo de uma página, de uma folha. E Deus vai pegar esse pontinho de tristeza, de dor, de sofrimento, e Ele vai transformar em alegria, e em esperança e em paz. Não permita que a amargura vença a sua vida. Deixe Deus revelar para você aquilo que está acontecendo. O que está causando tristeza, o que está causando dor. Se você precisa de ajuda, procure alguém que vai lhe ajudar nesse processo. Seja um pastor, seja um líder espiritual, seja um homem ou uma mulher de Deus, íntegros, retos, tementes a Deus, bons conselheiros. Em alguns casos específicos, se for necessário, procure a ajuda de um profissional de saúde. Em alguns casos específicos, se for necessário uma medicação, faça essa medicação, mas sobre acompanhamento, sobre orientação. Então prossiga desejando ter alegria de volta e continue caminhando. Mesmo que doa. Mesmo que o dreno vai deixando parte das forças na beira da estrada, mas não desista de caminhar, porque a alegria do Senhor será a sua força. Então, como que a gente pode nocautear a tristeza? Como que a gente pode nocautear a tristeza? Não importa qual seja o diagnóstico da sua tristeza. Há duas atitudes importantes aqui que você pode aplicar na sua vida para que a tristeza seja destruída ou seja nocauteada. Primeira atitude, adote uma causa.
Por que muitas pessoas vivem tristes, amarguradas, decepcionadas, abaladas? Porque muitas vezes perderam um propósito de vida, perderam o senso de missão. Não existe uma causa específica que os faça valer a pena viver. E muitas vezes as pessoas ficam isoladas nas suas tristezas, nas suas dores, nos seus sofrimentos. Então, para que nós possamos nocautear a tristeza, entenda, adote uma causa. Uma ideia, um projeto, uma missão, um filho, um livro, uma viagem, um tempo semanal como voluntário numa instituição. Coloque a sua vida à disposição do Senhor e à disposição de uma causa. Estar triste é estar dentro de si. Uma causa é importante porque nos faz sair de casa. Cuidado com o isolacionismo. Cuidado com a apatia. Isso tem destruído a vida de tantas pessoas. Peça ajuda do Senhor. Ore ao Senhor, peça discernimento, para que Ele possa colocar uma causa na sua vida que você compreenda. Olha, isso me motiva, isso me inspira, isso faz com que a minha vida vale a pena viver diante do Senhor e para a glória de Deus. Quando você aprender a adotar uma causa, você vai ver que muitas vezes você vai ver que o sorriso que você consegue produzir no rosto de uma outra pessoa vai gerar em você um sorriso. Você estava triste, você estava abalado, sua vida não estava colorida, estava sem cor, estava sem sal, e você abraçou uma causa segundo o propósito de Deus para a sua vida, e agora você está sendo instrumento e você está fazendo com que o outro sorria. E agora você também está sorrindo, porque Deus te tirou daquele status e está restaurando a alegria do Senhor na sua vida. Então essa primeira atitude, adote uma causa. Segunda atitude, para que a gente possa mandar a tristeza embora, muna-se de algumas aqui convicções. A primeira convicção é que Deus completará a obra que Ele começou a fazer em ti. Irmãos, a obra de Deus ela é perfeita. Deus, Ele não falha em nada. E Filipenses 1,6 diz: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Você crê nisso? Ele é perfeito. E talvez você esteja enfrentando, enxergando somente essa tristeza momentânea, somente essa angústia do momento. E Deus, Ele está fazendo uma obra perfeita até o dia que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Até possa ser que essa obra que Deus está fazendo na sua vida não seja do jeito que você gostaria, mas não importa, porque a obra do Senhor é sempre perfeita e muito maior e melhor do que qualquer obra que a gente possa desenvolver. Segundo lugar, algumas convicções. A segunda é que Deus está com você todos os dias. Em todos os momentos. Quando você estiver brincando, Deus vai estar brincando contigo. Quando você estiver se alegrando, Deus vai estar se alegrando contigo. Quando você estiver chorando, Deus vai estar chorando contigo. E quando você precisar voltar a sorrir, Deus vai estar olhando para ti e sorrindo para você. E Ele se alegrará. Ele se alegrará porque, de fato, a obra que Ele realiza é perfeita. Terceiro lugar, a alegria de Deus é sua força. Está lá em Neemias 8:10.
Olhe para Deus. Por detrás de toda nuvem de sofrimento, olhe para Deus, que pela fé você vai ver Deus sorrindo para você. Peça ao Senhor para que Ele jorre a alegria dEle na sua vida, para que Ele possa trabalhar no seu coração e transbordar a alegria do Senhor na sua vida. E Ele quer fazer isso. Deus está desejoso em fazer isso na sua vida. Deus, Ele quer produzir alegria abundante na sua vida. O prazer de Deus é que você esteja alegre e satisfeito nele. Por isso que o pastor John Piper fala como um pouco sobre o contentamento em Deus. Porque em Deus está a perfeição, em Deus está a plenitude. E não existe lugar melhor para nós vivermos a não ser nos braços do Pai. Lá nós encontraremos a plenitude da vida, a plenitude da alegria. Em quinto lugar, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós devemos agora nos concentrar na alegria do Senhor e assim nós vamos finalizar, conforme a gente leu em Neemias capítulo de número 8. Eles estão aqui celebrando com alegria a restauração dos muros de Jerusalém. E eles estão aqui afirmando outros compromissos diante de Deus. E Neemias então vai acrescentar: podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a sua força. Em outras palavras, a alegria do Senhor os fortalecerá. Daí os levitas, eles entram em cena e agora vão tranquilizar o povo, e eles vão afirmar, capítulo 8, versículos 10 a 12, acalme-se, porque esse é dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Sim, nosso Deus é um Deus alegre. Eu já falei para vocês aqui em outras ocasiões, o nosso Deus é um Deus festeiro. A palavra de Deus está cheia de festas, por quê? Porque o nosso Deus é alegre. A plenitude da alegria e da vida nós encontramos em Deus. E por isso Ele deseja que nós celebremos a vida, que nós celebremos Cristo. Por que eu e você podemos cantar? Por que nós iniciamos os nossos cultos adorando ao Senhor por meio das mensagens musicais? Nós cantamos porque Deus é um Deus alegre, porque Deus é um Deus festivo. Imagine se nós estivéssemos cantando ao Senhor e se Deus fosse sisudo, se Deus fosse carrancudo. Não teria clima, não teria sentido. Sim, alegria no Senhor é a nossa força, por isso nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos. O que isso quer dizer então, essa alegria no Senhor? Quando nós encontramos alguém que está alegre, uma pessoa qualquer, nós falamos, olha, a alegria do fulano nos contagia. Numa outra cidade que eu morava, eu gostava de ir numa loja sempre que precisava comprar alguma coisa, porque a dona daquela loja era impressionante. A simpatia daquela mulher tocava o nosso coração. A suavidade com que ela dirigia as palavras, o sorriso, a alegria com que ela atendia e servia as pessoas, aquilo nos empolgava, nos contagiava.
Ou seja, a alegria estampada no rosto de alguém nos faz bem, nos faz feliz. Deus é alegre, isso nos agrada, porque a plenitude da alegria está em Deus. É assim que funciona, irmãos. Por isso que não existe lugar melhor para nós estarmos. Por isso que nós não encontraremos em nenhum outro lugar uma satisfação plena e perfeita, a não ser aquela que nós encontramos em Deus, porque Deus é a plenitude da alegria. Por que as pessoas sofrem muitas vezes, irmãos? Porque buscam muitas vezes alegria nos prazeres que este mundo oferece. Se as pessoas entendessem o quanto a alegria de Deus é poderosa e maravilhosa, elas desejariam cada vez mais buscar ao Senhor e a lei de Deus. Será que Deus de fato é alegre? Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Sim, nosso Deus é um Deus alegre. E por que Deus é alegre? Deus é alegre primeiro por causa da sua criação. Por causa da obra maravilhosa com que o Senhor nos criou. Lembra do que diz lá em Gênesis? Diz que Deus apreciou tudo aquilo que Ele criou, Ele viu que era bom e ficou alegre. Diz Gênesis 1:31, Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Como o salmista cantou e declarou no Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus, ou podemos dizer que a alegria de Deus, os céus declaram, o firmamento proclama as obras das suas mãos. Então por que Deus é alegre? Por que Deus é feliz? Porque tudo aquilo que Deus faz é bom e é perfeito. Deus cria o mundo e tudo que há no mundo, Ele aprecia a sua criação e Ele diz, olha, ficou muito bom, ficou maravilhado. Então entenda isso. Corra cada dia para os braços de Deus. Porque tudo que Deus cria, tudo que Deus prepara, é perfeitamente bom, é maravilhoso demais. E é lá que você precisa estar. Essa é a primeira razão pela qual Deus é alegre. Ele contempla a sua criação e Ele diz, é maravilhoso demais. Nós vamos ter um encontro com os homens no dia 18, que a gente vai passar o dia numa chácara, curtindo a natureza, o verde, se maravilhando com as obras da criação de Deus, porque tudo que Deus faz é perfeitamente bom. E nós estaremos lá nos regozijando, nos alegrando em Deus, aquele que é perfeitamente bom. O segundo motivo, Deus é alegre porque Ele não está preso ao passado. Jesus, Ele disse em Lucas 20:38, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para Ele todos vivem. Sabe por que Deus Ele é alegre? Sabe quando a gente dá uma apunhalada em Deus? Sabe quando a gente decepciona Deus? Sabe quando a gente fere a santidade ou a glória de Deus de alguma maneira? Deus Ele não guarda isso na sua memória. Miqueias traça o perfil psicológico de Deus que explica parcialmente a alegria de Deus, está lá em Miqueias 7:18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus?
que perdoa os pecados e esquece as transgressões do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás, ou seja, apagarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Sabe por que Deus é alegre? Porque Deus ele já sabe como que a história vai terminar. Então, quando nós nos rebelamos diante de Deus, quando nós machucamos a Deus, quando nós ferimos a Deus, quando nós decepcionamos a Deus, Ele sabe como que a história vai terminar. Onde há um vale tenebroso, onde há um vale escuro, Deus ele vê ali uma planície suave, Deus ele vê ali uma planície clara, onde há pecado deitando e rolando, Deus ele vê adiante uma graça que está radiando, onde há inimizade, Deus ele vê harmonia já surgindo, onde há morte, Deus vê a possibilidade de ressurreição, onde o sentido da história é um enigma, parece algo tudo obscuro, Deus ele vê adiante com os 7 selos sendo abertos. Nós chamamos isso de esperança, mas Deus, ele chama isso de história. Para nós é esperança, porque em meio à dor, ao sofrimento, muitas vezes nós não conseguimos compreender. Mas Deus, ele vê como um todo. E o que para você é esperança, para Deus é história. E por isso que Deus é alegre. Ele não guarda rancor, Ele não guarda recepção. Quando nós apunhalamos Deus, Ele não fica trazendo essas coisas na memória, mas Ele apaga. E essa alegria em Deus se tornou evidente em Jesus de Nazaré, a alegria dos homens. Toda a vida de Jesus foi uma vida de alegria, mesmo em meio à dor. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Por que os críticos, irmãos, maltrataram tanto a Jesus? Ele comparecia a jantares com pecadores como nós, com pessoas que estavam vivendo nas mazelas dos seus pecados. Jesus frequentava essas casas, jantava com essas pessoas, porque Jesus olhava como um todo e Jesus via esperança na vida desses homens. Jesus muitas vezes foi maltratado e perseguido porque era imperdoável que num casamento fizesse um milagre. O Deus dos perseguidores de Jesus era um Deus rabugento, era um Deus pesado, mas Jesus era alegre, Jesus era festivo, Jesus tinha um espírito leve, o rosto de Jesus irradiava o rosto de Deus Pai, e quem olhava para Cristo via o Pai. Tudo que Jesus ensinou foi para gerar alegria em nós, irmãos. João 15, 11 diz: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não permita que a sua identidade seja moldada por terceiros, irmãos. Além do comportamento festivo de Jesus, a palavra de Deus diz que no céu há muita alegria. Lucas 15, 7, Jesus afirma: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Antes de subir ao Pai, Jesus afirmou, conforme é relatado em João 17, 13: agora vou para ti, mas diga estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Portanto, se você entrou aqui nessa noite inquieto, abalado, triste, enlutado por alguma situação, Deus deseja
jorrar no seu coração a fonte de alegria, a fonte de vida. Tem razão quem pensa que de fato a alegria é o eco da vida de Deus em nós. Ou como Moody falou, um pouco de fé leva sua alma ao céu, mas uma fé firme traz o céu para a sua alma. Portanto, as considerações finais aqui. Primeiro, temos que olhar para Deus em sua alegria. Naquele diálogo com Jó, lembra de Eliú? Ele diz algo bonito que é relatado em Jó, capítulo 33, versículo 26, diz: ora Deus recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Então, para finalizar, em primeiro lugar, olhe para Deus, aquele que é a plenitude, aquele que é a fonte de toda alegria. Segundo lugar, temos que olhar para nós, no que somos. E o que nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Como que muitas vezes as pessoas nos veem? Como pessoas derrotadas, como pessoas maltratadas, mas Deus, Ele nos vê como vencedores. Muitas vezes as pessoas nos veem como pessoas frustradas, mas Deus nos vê como pessoas realizadas. Romanos 8:37 diz: em todas estas coisas, inclusive as coisas ruins, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É como Deus nos vê. Deus nos vê como vencedores em Cristo Jesus. Não importa o que as pessoas dizem ou pensam de você, não somos pessoas derrotadas, não somos pessoas fracassadas, nós não somos perdedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que é a fonte de alegria. As pessoas nos rejeitam, mas Deus nos aceita. Nós nos consumimos na autocrítica, mas Deus, Ele olha para os nossos valores e Deus olha para as nossas virtudes. Às vezes as pessoas abusam de nós, mas Deus, Ele nos acolhe. Às vezes até nós nos autoflagelamos, às vezes até nós nos machucamos, mas Deus, Ele tira o chicote das nossas mãos. Aquilo que Deus disse à nação de Israel também serve para mim e para você. Está lá em Jeremias 31:3. Eu a amei com amor eterno e com amor leal a atrair. Queridos, as pessoas não esquecem os nossos erros, mas Deus simplesmente os apaga. Nós mesmos nos afogamos em nossas incompetências, mas Deus as transforma em qualidades. É por isso que Jesus aparece a Pedro, que o traíra, e lhe pede: pastoreai as minhas ovelhas. Se um dia você falhou, você acha que alguém confiaria essa missão que Jesus confiou a Pedro a você? Pastoreai as minhas ovelhas. Talvez nem você se sentiria capaz ou digno de tão bela missão. E depois que Jesus faz esse pedido a Pedro, ele faz um outro convite, que está lá em João 21:19, ele diz: agora siga-me. Terceira consideração final, temos que evitar a drenagem da alegria que Deus já inoculou em nós. O pastor Israel Belo de Azevedo, ele contou certa vez um testemunho de um pastor que ele ouviu na Malásia. Diz assim, aspas: eu também descobri que é muito importante não deixar que as queixas, as exigências dos outros, os julgamentos dos outros, as condenações dos outros, a incompreensão dos outros, a raiva dos outros, o pecado dos outros e por aí vai, definam o nosso valor e nossa identidade. Se houve vezes em que fiquei em apuros e fiquei muito abalado,
Foi porque permiti que o meu valor e a minha identidade fossem definidos por aquilo que os outros disseram sobre mim e fizeram a mim. Acho que quando me permito fazer isso, mato meu próprio espírito e a minha própria autoestima. Eu fui logo a Jesus e lembrei a mim mesmo como ele me via. Lembrei a mim mesmo como eu era precioso para Jesus, como eu era importante para ele, como ele me amou e morreu por meus pecados. Eu sempre acabava sendo levantado. Quando eu permito que Jesus defina meu valor e a minha identidade, experimento a alegria de Jesus como a minha força. Não permita que a sua identidade seja formada pela opinião dos outros, mas por aquilo que você é em Cristo Jesus. E você foi formado à imagem e à semelhança de Deus. É como Jesus te vê, é como Jesus olha para você. Não podemos esquecer da lembrança do poeta bíblico que diz no Salmo 92:10: Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. A quarta e última consideração final. Temos que confiar e esperar que Deus está nos conduzindo como um pastor que cuida. A palavra de Jesus no Evangelho de Lucas 12:32 é confortadora. Ele diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Do ponto de vista bíblico, irmãos, não existe razão para a gente estar inseguro. É por isso que o autor aos Hebreus chama a esperança de âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por detrás do véu. Hebreus 6:19, para ver como Deus nos vê. O convite que pula das páginas para ver como Deus nos vê é algo confortante, é algo impactante. Salmo 28:7 diz que o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda, meu coração exulta de alegria e o meu cântico lhe darei graças, com o meu cântico lhe darei graças. Qual é a sua fonte de tristeza? É uma perda sentida? É um luto? Chore a sua dor. Não tente manipular a sua tristeza nem a sua dor. Não contenha as suas lágrimas, não esconda as suas lágrimas. Deixe o Espírito Santo secar as suas lágrimas e lhe dar a paz e a alegria que somente Deus pode derramar em seu coração. Pastor, nessa noite eu estou chorando, ou entrei aqui chorando. Então amanhã você pode levantar sorrindo e vendo Cristo sorrir para você em nome de Jesus. Ore ao Senhor pedindo que amanhã chegue logo. Qual é a sua fonte de tristeza? É um pecado? É um erro? Reconheça que você perdeu. Reconheça a sua natureza pecaminosa. Essa vitória pode ser definitiva ou pode terminar agora. Confesse o seu pecado diante do Senhor. Permita que Deus o consuma por meio dos cuidados do Espírito de Deus sobre a sua vida. Receba o perdão de Deus. Foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para que você tivesse paz com Deus, sem medo de condenação. Jesus lhe oferece liberdade. Então, receba o perdão que Jesus lhe oferece agora em nome de Jesus. Ore ao Senhor pedindo perdão, se esse é o motivo da sua tristeza. Qual é a fonte da sua tristeza? Tem um sentimento que está dominando você? Tem uma tristeza crônica que não está abandonando você? Olhe menos para você. Olhe menos para os outros. E olhe mais para Deus. Quando olhar para Deus, Ele vai cuidar de você. Ele vai libertar você desse medo, dessa insegurança, dessa tristeza. E depois que você for liberto por Deus, você vai conseguir olhar para si mesmo, você vai conseguir olhar para os outros também com o olho de Cristo Jesus.
Se for algo difícil de lidar, procure a ajuda de alguém, alguém da sua confiança. Ore para que Deus possa lhe indicar alguém, colocar alguém que possa lhe ajudar a superar essa causa da sua tristeza ou da sua agonia. Salmo 51:12 eu finalizo. É a oração de Davi, que essa seja a sua e minha oração também. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Deus colocou esta noite essa palavra no meu coração para transmitir a vocês. De fato, eu tenho ouvido muitas coisas e tenho acompanhado pessoas que têm passado por situações muito difíceis. E se existe alguma coisa que está angustiando a sua vida, o seu coração, entenda. Deus está doido. Deus está ansioso para transformar essa tristeza em alegria. Para você, hoje, é uma esperança. Mas se você crer, para Deus, já vai fazer parte da história. Em nome de Jesus. Amém.